Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Borrum, também conhecido como um Colorado Paulista. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de falar sobre o Dele Alli, eu queria deixar muito bem claro que eu não estou muito confortável de fazer esse vídeo, porque o Dele Alli ele é um cara que passou por muita coisa na vida dele. Eu não tenho direito algum de julgar as atitudes dele, seja futebolisticamente quanto particularmente. Não tenho esse direito. Eu tô aqui pra comentar um pouquinho sobre o auge dele no futebol. Deixando bem claro, pra quem não conhece o Dele Alli ele é um cara que tem uma história de vida, cara, difícil. Ele recentemente contou em uma entrevista abertamente, até foi muito emocionante quando ele conta a história dele, que ele acabou passando por maus tratos quando ele era criança, e por conta desses maus tratos ele acabou tendo uma sequência de atitudes, tomou algumas atitudes meio que por reflexo dos traumas dele, né? Os maus tratos dele, e acabou levando ele a usar drogas, vender drogas, e com isso a família dele acabou meio que largando ele de mão, abandonando ele, e aí com isso outra família adotou ele. Cara, foi uma infância muito difícil a do Dele Alli. Ele logo cedo passando por tanta coisa, e foi uma superação ele ter virado jogador de futebol. Eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer isso aqui. No meu canal, eu sempre fui um cara que critiquei muito o Dele Alli, porque eu acho que sim, ele foi um cara muito superestimado. Todo mundo bancava ele como, nossa, um dos melhores jogadores da história da Inglaterra, é uma joia do futebol inglês. E eu nunca achei esse cara um jogador nesse nível. Eu acho que ele sempre foi um cara nível 6, nota 6, nota 7. De repente, entrando no segundo tempo ali, ele podia ser uma boa arma para mudar um pouquinho ali a dinâmica do jogo. Vou confessar que no FIFA 2018 eu usei muito ele no meu time. Todo time que eu iniciava o modo carreira no FIFA, sempre eu contratava o Dele Alli, porque ele evoluía demais. Não porque eu era um fã do futebol dele, mas era porque ele evoluía demais. E no FIFA todo mundo sabe, né? Você não precisa gostar do jogador na vida real para querer ter o cara no time, no time do FIFA. É fato, todo mundo que jogou FIFA sabe disso. Então assim, o Dele Alli ficou marcado pra mim por isso. Eu peguei muito no pé dele muitas vezes por conta disso, porque ele popularizou de uma maneira assim que foi absurda, principalmente por conta de uma das comemorações dele. Fez uma comemoração lá fazendo um gesto com a mão aqui no olho, que eu nem sei reproduzir, mas bombou tanto essa comemoração que parecia que o cara virou um novo fenômeno do futebol. E eu nunca achei esse cara tudo isso, entendeu? Claro, ele tem seus méritos. Se você caçar aqui os melhores momentos do Dele Alli no auge, você vai ver que tem alguns lances que realmente são impressionantes, mas foi um curto espaço de tempo ali, uns relapsos, que ele fazia uns gols antológicos, cara. E se você pesquisar aí, tem alguns jogos que ele fez uns gols que nem o Pelé fez. Então assim, Dele Alli também de forma... Não é forma natural, cara. Foi de forma... não sei dizer. Mas ele começou a entrar num negócio que... a carreira dele foi meio que sustentada com polêmicas. Não que ele procurava polêmicas, muito pelo contrário. Eu acho que até ele mesmo fugia de polêmicas. Mas todo mundo fala do Dele Alli em uma polêmica. Você não vê ninguém falando, putz, cara, o Dele Alli jogou hoje, o cara arrebentou com o jogo, agora
Dele Alli volta, agora vai. Cara, há muito tempo mesmo, não se ouve ninguém falando algo do tipo. Ele jogou no Besiktas, ninguém... Quem que é Dele Alli? No campeonato turco, que não é lá essas coisas, o Dele Alli não conseguiu desempenhar um bom futebol. Aí ele foi pro Everton, também não mostrou nada. Eu nem sei hoje se ele é titular no Everton. Eu acredito que não, porque eu até acompanho com uma certa regularidade o Everton. Dele Alli, cara, infelizmente, é uma carreira que foi muito mal conduzida. Teve até, assim, algumas polêmicas que o próprio Dele Alli se enfiou, que foi a com o José Mourinho, por exemplo. O José Mourinho, ele chega pro Dele Alli e fala que ele é preguiçoso, abertamente, assim, ao público. E o José Mourinho, infelizmente, assim, não estava errado, tá? Tempo diria se o José Mourinho estava errado ou não. E com todo respeito ao Dele Alli, o José Mourinho estava certo. Amo o José Mourinho, tá? Deixando bem claro. Mas às vezes eu sei que ele não tem papas na língua. Então assim, parece uma criança falando, porque ele fala o que vem na cabeça dele. O José Mourinho, ele é fantástico, cara. Fantástico. Mas o Dele Alli acabou se envolvendo nessa polêmica com o José Mourinho, acabou sendo escanteado no Tottenham. Aí teve algumas coisas que ele passou, coisas traumatizantes que ele passou agora, já depois de adulto, depois de carreira formada já. Teve assalto à mão armada na casa dele, e isso é uma coisa traumatizante. Eu acredito sim que isso possa ter interferido diretamente no futebol desse jogador. Outras inúmeras coisas. Aí tem também polêmicas dele se envolver em acidentes tarde da noite. Aí todo mundo começa a contestar, mas o que ele estava fazendo na rua? Ele estava dirigindo tarde da noite. Entendeu? Eu acho que os jogadores, assim, têm o direito de se divertir, de ter o lazer deles, desde que seja na folga ou de repente em férias. Porque é muito complicado você liberar jogador para curtir a reveria assim, porque a ferramenta de trabalho dos jogadores é o corpo. Então como que você vai liberar o jogador para sair todos os dias assim? Sempre que der na telha dele, ele quer sair, você vai liberar. Não tem como. Então, na época, pegaram muito no pé dele e dos jogadores do Tottenham que estavam juntos. Então, assim, polêmicas e mais polêmicas. Aí vai lá, o Dele Alli já não tem uma história muito fácil, né? Uma história que já tem uma história triste. Já não tá num bom momento de carreira, aí ele vai lá e se envolve em mais polêmicas. 2000, na época do Covid, foi lá e imitou o chinês. Tanto é que ele foi multado pela FA Cup e acabou tendo que fazer um monte de curso educacional sobre o assunto. Então assim, é complicado, cara. Eu sei que o cara teve uma história muito difícil, passou por muita coisa traumatizante. Nem cabe a mim julgar. Mas, pô, o cara podia se dedicar mais no campo. Eu sei que o cara deve ter muitos... A saúde psicológica desse cara deve ser muito, muito ruim. Torço para que ele tenha uma evolução nesse quadro. Mas é notório, né, que ele tem uma saúde psicológica ruim, a ponto de não conseguir se esforçar nos treinos, nos jogos e por aí vai. É uma pena, porque um cara que explodiu da maneira que ele explodiu poderia estar numa situação muito melhor de carreira dele. De repente, servindo de exemplo, de superação para muitas pessoas, mas infelizmente ele teve a parte de superação da vida dele. E depois agora ele tá meio que se envolvendo em polêmicas e mais polêmicas. Quando não é polêmica,
ele acaba... Alguém acaba falando, não, o Dele Alli é muito preguiçoso ou algo do tipo. Então, assim, é difícil, cara. É uma situação muito difícil. Eu pensei e repensei 1000 vezes antes de fazer esse vídeo, porque eu não sabia se eu queria trazer esse assunto aqui pro canal, mas eu achei que era necessário, tá? Então, assim, acho que muita coisa que acontece no futebol a gente não sabe. Então, assim, muita coisa a gente julga meio que de imediato. E eu acho ele realmente, pelo que pintavam ele, eu acho um jogador superestimado. Eu até brinco às vezes que é o jogador mais superestimado da história. Claro que tem os motivos por ele não ter dado certo. Superestimaram ele muito. E ele teve muitos motivos para não ter dado certo. Infelizmente. Futebol é dureza, cara. Futebol é dureza. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu gostei. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative as notificações, que isso é muito importante. E leia a descrição, porque muitas vezes eu deixo alguns vídeos aqui na descrição. Para não deixar o vídeo tão longo, eu coloco na descrição, tá bom? Então comente aqui embaixo o que você gostaria de saber sobre o mundo do futebol e por aí vai, tá bom? Que a gente conversa aqui junto numa próxima ocasião, tá bom? Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e voltamos semana que vem. Tchau, tchau.